Olá, nono ano, bom dia. Vamos dar início à nossa correção, página 185 e página 186. Vamos à questão 1, que diz o seguinte: em cada item, os polígonos têm áreas iguais. Escreva uma equação na forma reduzida que represente essa igualdade. Então, eu tenho aqui um quadrado e aqui eu tenho um retângulo, isso para o item A. Então, eu tenho que a área do quadrado é igual à área do retângulo. No item B, eu tenho um retângulo e um triângulo. Então, a área do retângulo é igual à área do triângulo. Então, partindo dessa afirmação de que as áreas dos polígonos são iguais, a gente vai escrever essa equação na forma reduzida. Aqui que a gente tem um quadrado de lado 2 mais x. E a gente sabe que a área do quadrado é lado ao quadrado. E aqui a gente tem as medidas do retângulo, base 2x mais 1 e altura x. E a gente sabe que a área do retângulo é base vezes altura. Então, a gente vai escrever essa representação da seguinte maneira. A área do quadrado, que é 2 mais x elevado ao quadrado, igual, né, porque ele diz que as áreas são iguais, à área do retângulo, que é base 2x mais 1 vezes a altura vezes a altura, que é x. Então, desenvolvendo aqui, eu tenho o quadrado da soma. Então, vai ficar o quadrado do primeiro termo, que é 2 ao quadrado, que é 4, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes x, 4x, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Igual, o x vai multiplicar o 2x e o 1. Então, x vezes 2x dá 2x ao quadrado e x vezes 1 dá x. Então, vamos lá. Realocando, colocando todas as nossas duas variáveis aqui para o primeiro membro e igualando a equação a zero, vai ficar x ao quadrado menos, né, 2x ao quadrado mais 4x menos x mais 4 igual a zero. Então, vai ficar x menos 2x dá menos x ao quadrado. 4x menos x dá 3x, mais 4 igual a zero. Vou multiplicar toda a expressão por menos 1 para o menos x ao quadrado ficar mais x ao quadrado. Então, vai ficar mais x ao quadrado, que vai ficar menos 3x, e aqui vai ficar menos 4 quando eu fizer o jogo sinal, igual a zero. Então, eu encontrei assim a equação na forma reduzida que representa a área desses dois polígonos. Então, vamos para o item B. No item B, a gente tem um retângulo, então a área do retângulo é base vezes altura, e um triângulo, que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base do meu triângulo, do meu retângulo, é x mais 5 e a altura é 2x menos 1. Então, vai ficar x mais 5 vezes 2x, menos 2, perdão, menos 2. Igual a área do triângulo, que a base é 2x, a altura é x mais 5, então base, vezes a altura, né? Fica 2x vezes x mais 5 dividido por 2. Aqui a gente vai resolver, né? Vai ficar x vezes 2x, dá 2x ao quadrado, x vezes menos 2x, que dá, vezes menos 2, que dá menos 2x, 5 vezes 2x, que dá 10x, e 5 vezes menos 2, que dá menos 10. Igual, a gente vai dividir, ó, 2 dividido por 2 dá 1, então vai ficar x que multiplica x, né? Fica x ao quadrado, x que multiplica 5, que fica 5x, mais 5x. Então, agora, reagrupando, vai ficar 2x ao quadrado, menos x ao quadrado, né? Passando para o primeiro membro, mais 8x, porque 8x menos 2x mais 10x dá mais 8x. Menos 5x passa para o primeiro membro, menos 10 igual a zero. Então, resolvendo, vai ficar 2x ao quadrado menos x, x. 8x menos 5x, 3x. Repete, menos 10 igual a zero. Então, a gente encontrou, assim, a equação reduzida. Vamos para a questão 2. Considerando a área A de cada retângulo a seguir, calcule as medidas de seus lados. Então, aqui a gente tem a área, né, de cada um
desses retângulos, A, B e C. A área desse aqui é 7x mais 4 centímetros ao quadrado. Do item B é 2x mais 14 centímetros ao quadrado. Do item C é 4x mais 1/4 centímetros ao quadrado. E aqui a gente tem a base e a altura de cada um dos retângulos. E eu quero calcular os lados, né? O valor dos lados desses retângulos, ok? Então, vamos lá. Se eu tenho a medida dos lados e eu tenho a área, então, para me encontrar os lados, basta eu utilizar o cálculo da medida de área. Então, vamos iniciar pelo item A, né? Então, vou aplicar aqui a regrinha, fórmula para calcular a área. Então, a área é igual a base vezes a altura, porque é um retângulo. Então, a nossa base é x mais 4 e a nossa altura é x mais 1, tá? Então, vai ficar x mais 4 vezes x mais 1, base vezes a altura, que é igual à área. Eu passei a área aqui para o segundo membro, que não tem nenhum problema, só inverti aqui a ordem. Quem é a área? A área foi dada pela questão, é 7x mais 4. Então, eu vou desenvolver aqui o primeiro membro, vai ficar x vezes x, que dá x ao quadrado, x vezes 1, que dá x, 4 vezes x, que dá 4x, e 4 vezes 1, que dá 4, igual a 7x mais 4. Vamos aqui ver o que a gente pode eliminar, quem a gente pode subtrair, quem a gente pode somar, então vamos ver aqui. Vai ficar x ao quadrado, repito, x mais 4x dá 5x, aí vai sobrar aqui pra gente mais 4, né? E no segundo membro, 7x mais 4. Então, vou trazer pro primeiro membro esse 7x, ele vem menos 7x, e vai ficar, repetir aqui o mais 4 e trazer o 4 pro primeiro membro, ele vem negativo, vem menos 4, igual a 0. Cancelamos mais 4 com menos 4, que vai dar 0. Vai sobrar quem? Vai sobrar x ao quadrado mais 5x menos 7x. Resolvendo, vai ficar x ao quadrado, 7x menos 5x menos 7x, eu tenho sinais diferentes, conservo o sinal do maior e subtrai, vai dar 2x, igual a 0. Dá pra gente colocar em evidência o termo que está se repetindo aqui, no caso, quem está se repetindo é a variável x. Então, vou colocar o x em evidência, vai ficar x ao quadrado dividido por x, que vai dar x, e menos 2x dividido por x, que vai dar menos 2, igual a 0, tá? Igual a 0. Então, eu tenho que x é igual a 0, que é a raiz 1, né? x1 é igual a 0. E o x2 vai ser x menos 2 igual a 0. Então, o x2 será igual a 2. Passo 2 para o segundo membro, ele vai positivo. Então, eu tenho aqui, ó, o x como uma das raízes, x1 como uma das raízes e o x2 como outra raiz. Então, eu tenho duas raízes reais. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou substituir. Onde tiver x, eu vou colocar 0 para a raiz 1. Então, vai ficar o quê? X mais 4, então vai ficar 0 mais 4, que é igual a 4. E 0 mais 1, que é igual a 1. Quem são esses valores aqui, ó? Esses valores aqui são a base e a altura do nosso retângulo. Então, para a primeira raiz, eu teria essas dimensões. Base 4, altura 1. Vamos agora para a raiz 2. Substituindo, vai ficar 2 mais 4, que dá 6. Então, aqui a gente tem a base. E nós temos aqui logo abaixo a altura. 2 mais 1, que é igual a 3. Altura. Então, quem são as nossas dimensões? Se eu usar a raiz 1, que x igual a 0, as nossas dimensões são 1 centímetro e 4 centímetros, 1 centímetro de altura e 4 centímetros de base. Ou, se eu usar a raiz 2, eu tenho 6 centímetros de base e 3 centímetros de altura, ok? Vamos para o item B. No item B, a gente tem que a base é x mais 2 e a altura é 2x menos 2. Então, vai ficar base vezes a altura igual à área. A área é 2x mais 14. Então, aqui eu vou resolver, vai ficar x vezes 2x dá 2x ao quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x. 2 vezes 2x, que dá 4x. E 2 vezes menos 2, que dá menos 4.
igual a 2x mais 14. Vamos organizar aqui para a gente ver o que a gente pode somar, ou subtrair ou eliminar. Vai ficar 2x ao quadrado menos 2x mais 4x. Vai ficar mais 2x, né? Ó, sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Vai sobrar quem, ó? Vai sobrar menos 4 igual a 2x mais 14. Então, vou trazer esse 2x para o primeiro membro, ele vem menos 2x. Repito menos 4, repito aqui, trago para o primeiro membro menos o 14, vem menos 14 igual a 0. Dá pra gente cancelar mais x com menos x, vai sobrar 2x ao quadrado. E dá pra gente somar menos 4 com menos 14, né? Conserva o sinal da operação e soma, vai dar menos 18. Vou passar o menos 18 para o segundo membro, ele vai para positivo, mais 18. O 2 vai passar dividindo 18, então vai ficar x ao quadrado igual a 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 é 9. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 9. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos 3, né? Então, a raiz 1 será o 3 e a raiz 2 será o menos 3. Como eu tô trabalhando com dimensões, o menos 3 vai me servir? Não vai me servir. Então, o menos 3, a raiz 2, nesse caso aqui, pra gente não vai servir. Só vai servir a raiz, no caso, a raiz positiva, o resultado da raiz positiva. Então, vai ficar quem? A base, que é x mais 2, então vai ficar 3 mais 2, que dá 5. E a altura, que é 2 vezes o x, que é 3, que dá 6, menos 2, que dá 4. Então, as dimensões são quem? 4 centímetros e 5 centímetros, ok? Essas são as nossas dimensões. Vamos agora para o item C. No item C, eu tenho que a base e a altura são iguais, então, no caso, é um quadrado, né? Porque tem lados iguais, então, a área de um quadrado é lado ao quadrado. Então, vai ficar x menos 1/2 ao quadrado igual a área, que é 4x mais 1/4. Aqui eu tenho o quadrado da diferença, então, vai ficar o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Igual a 4x mais 1/4. Resolvendo, vai ficar x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 1 dá menos 2x, dividido por 2. 1/2 elevado ao quadrado. 1 vezes 1 dá 1, né? E 2 vezes 2 dá 4. Igual a 4x, né? Deixa eu subir aqui para vocês verem. Igual a 4x mais 1/4. Então, a gente vai fazer o que aqui, ó? Vamos ver o que a gente pode reagrupar aqui. Vai ficar x ao quadrado. Aí, eu tenho menos 2x sobre 2. Dá pra cancelar isso aqui, ó. 2 dividido por 2, fica menos x. Aí, vai sobrar quem? Mais 1/4. Depois da igualdade, 4x e mais 1/4. Então, ó, trouxe o 4x aqui pro primeiro membro, ele vem negativo. Repito, mais 1/4, trago 1/4 para o primeiro membro, ele vem negativo, e igual a 0. Então, vai ficar x ao quadrado, menos x, menos 4x, mais 1/4, menos 1/4 igual a 0. Isso aqui vai cancelar, né, ó, vai dar 0. Vai sobrar x ao quadrado, menos x, menos 4x, dá menos 5x, igual a 0. A variável que comum nos dois termos é o x, então, vou colocá-la em evidência. Vai ficar x vezes x ao quadrado dividido por x dá x, 5x ao quadrado, 5x dividido por x vai dar 5, conserva o sinal negativo. Então, x é igual a 0, né, ó, e x menos 5 é igual a 0, logo x é igual a 5. Então, vamos ver aqui os nossos possíveis valores. O x igual a 0, nesse caso, ele vai servir pra gente? Não vai servir, né, ó, porque se eu colocar aqui, substituir o x aqui igual a 0, não vai nos servir, vai ficar 0 menos 1/2. Não vai servir pra gente, então, só vai servir a raiz x igual a 5. Substituindo, vai ficar 5 menos 1/2, que é igual, tirando o MMC, a 2 dividido por 1 vezes 5 dá 10, 2 dividido por 2 vezes 1 dá 1. 10 menos 1, 9. 9 sobre 2, que é igual
a 4,5. Então, as dimensões são 4,5 centímetros e 4,5 centímetros, porque trata-se de um quadrado. Vamos para a questão 3. Escreva e resolva uma equação para representar cada situação a seguir. Nós temos item A e item B. Vamos lá. Então, vamos lá ao item A. Ele diz o seguinte: a terça parte de um número, né, ó, terça parte de um número, eu não sei quem é esse número, então 1/3, eu vou chamar esse número de x. Adicionado, então, adição, né, mais o quadruplo do quadrado desse número. Então, 4 vezes o quadrado do número, né, o número é x, então 4x ao quadrado é igual a 2, então, igual a 2. E aí, ele pede pra gente representar, a gente já representou, e em seguida resolver. Então, vamos resolver. Então, vou trazer aqui o 2 para o primeiro membro, então, vai ficar da seguinte forma. E organizando também, né, ó, 4x ao quadrado, menos 1/3 de x, menos 2 igual a 0. Então, o coeficiente A é 4, o coeficiente B é menos 1/3 e o coeficiente C é menos 2. Então, aplicando aqui a fórmula resolutiva, calculando o delta, o discriminante. Então, B ao quadrado menos 4AC, então, delta vai ser menos 1/3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é menos 2. Delta será igual menos 1/3 ao quadrado, vai ficar 1/9, né? 1 vezes 1 dá 1, e aí o sinal fica positivo, e 3 vezes 3 dá 9. Menos com menos dá mais, 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32. Aí, delta será igual. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular o MMC de 9 e 1, que dá o próprio 9. Então, 9 dividido por 9 vezes 1 dá 1. 9 dividido por 1 vezes 32 dá 288. Então, eu tenho 1 mais 288, que dá 289 sobre 9. Agora, eu vou encontrar, né, aplicar na fórmula de Bhaskara, encontrar as raízes reais. Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos b, que é menos 1/3, mais ou menos a raiz de delta, que é 289 sobre 9, dividido para 2a, que é 2 vezes 4. Então, x1 será menos 1/3, mais ou menos a raiz de 289 sobre 9, que vai ser 17 sobre 3, 289 a raiz é 17, 9 é 3, dividido por 2 vezes 4, que é 8. x1 será igual menos 1/3 mais 17 sobre 3, dividido por 8. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui, ó, menos 1 sobre 3 mais 17 sobre 3. Eu vou resolver aqui essa fração, ok? Então, repito o denominador e subtrai, né? Porque tem um sinal diferente, conserva o sinal do maior. Então, fica 16 sobre 3. E aí, como eu tenho aqui uma divisão, né? Eu repito a primeira vezes o inverso da segunda, que é 1/8. 16 vezes 1 dá 16. E 3 vezes 8 dá 24. Deixa eu só organizar aqui para vocês verem. Ok? Dá 24. Dá pra gente simplificar por 8, que vai dar 16 por 8, 2, e 24 por 8 dá 3. Ok? Então, a raiz 1 é 2/3. Vamos ver a raiz 2. A raiz 2 vai ser quem? Menos 1/3, né? Menos 17 sobre 3, dividido por 8. Eu vou resolver essa fração aqui. Menos, aqui a gente tem uma subtração de frações com valores iguais, né? Os sinais iguais, perdão, denominadores iguais. Então, eu vou conservar o sinal da operação e vou somar. Vai dar 18/3 dividido por 8. Então, o que eu vou fazer? Repete a primeira, né? Vezes o inverso da segunda, que vai dar o quê? Menos 6 sobre 8. Dividido por 2, vou simplificar, dá menos 3/4. Então, as minhas raízes são 2/3 e menos 3/4. Vamos para o item B, que diz o seguinte: a metade do quadrado de um número, então, a metade do quadrado de um número, o número é x elevado ao quadrado, sobre 2, porque é a metade, tá? Subtraído, então, menos, do dobro desse número, então, 2x
é igual a zero. Então, dá pra gente colocar quem em evidência? Dá pra gente colocar o x em evidência, porque é quem se repete, né? A variável que se repete. Então, vai ficar x vezes x ao quadrado sobre 2, que divide x, que dá x sobre 2. E menos 2x, que divide x, que dá menos 2, igual a zero. Então, x será igual a zero, e x sobre 2 menos 2 igual a zero. Multiplica aqui em cruz, né? Passa o 2 para o segundo membro, multiplica em cruz, x é igual a 4. Então, encontrei as duas raízes. Vamos para a questão 4 da página 186. Classifique cada sentença como verdadeira ou falsa e em seguida reescreva aquelas que você julgou falsas corrigindo-a. Então, vamos para o item A. Nas equações do segundo grau, o coeficiente A deve ser diferente de zero. Verdadeiro, né? Porque se o A não for diferente de zero, se ele for igual a zero, não vai ser uma equação do segundo grau. B. Em todas as equações do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, o zero é uma das raízes. Então, se eu tiver equações nesse formato, na qual ela está incompleta em B, o zero será uma das raízes? Falsa, né? Porque o zero será uma das raízes quando ela estiver incompleta em C, não é isso? Então, já lá embaixo a gente vai corrigir. Item C. Uma equação do segundo grau pode não ter raízes reais? Pode sim, gente, quando o discriminante for menor que zero. Todas as equações do tipo ax ao quadrado igual a zero têm duas raízes reais igual a zero? Verdadeiro. As raízes da equação do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero são números opostos? Não, isso vai ser quando ela for incompleta em B, não em C, ok? Então, vamos corrigir os itens falsos. O item A, em todas as equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, zero é uma das raízes. E o item B, as raízes das equações do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero são números opostos. Na questão 5, o produto entre dois números naturais consecutivos é 20. Quais são esses números? Então, vamos chamar de N, vocês podem ter chamado de X, de Y, de A, de B, tá? Chamar de N, o número natural, e de N mais 1, o seu consecutivo, tá? Então, ele diz que o produto entre o número natural e o número consecutivo é igual a 20. Então, N vezes N mais 1 é igual a 20. Então, desenvolvendo, vai ficar N ao quadrado mais N menos 20 igual a 0. O A é 1, o B é 1 e o C é menos 20. Então, vamos calcular aqui o delta. B ao quadrado, menos 4AC. O B é 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, menos o C, que é menos 20. Então, delta será igual a 1 mais 20, delta é igual a 81. Vamos calcular agora o Bhaskara, né? X é igual a B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. B é menos 1, né? Para ficar o sinal de menos da fórmula e o do B, que vai ficar menos 1. Mais ou menos a raiz de 81 sobre 2 vezes 1, que dá 2. Menos 1 mais ou menos a raiz de 81, que é 9, dividido por 2. A raiz 1 será menos 1 mais 9 dividido por 2. Menos 1 mais 9 dá 8, dividido por 2 dá 4. E a raiz de 2 será menos 1 menos 9 dividido por 2, dá menos 10 dividido por 2, que dá menos 5. Como ele falou especificamente que era um número natural, menos 5 não nos serve. Vai servir quem? O 4. Então, quem será esse número? O número é 4 e o seu consecutivo será 5, né? Porque 4 mais 1 é igual a 5. Então, será 4 e 5. Vamos para a questão 6, tá? Na questão 6, ele diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. Um pequeno agricultor colhe, em média, 2,2 kg de morango por metro quadrado de plantio. Para atender à procura, ele pretende aumentar sua produção atual de 1.320 kg. Para isso, vai ampliar a área do plantio em 10 metros na largura, como indicado na imagem, passando a plantar em um terreno com formato, né, quadrado. Quais são as medidas do terreno original? Então, nós temos isso aqui, ó. É o terreno original e ele vai ampliar para ficar em forma de quadrado, ok? Então, aqui a gente tem a representação. Então, segundo os dados da questão, o que ele diz? Ele disse o seguinte.
que para 2,2 quilogramas de morangos, ele tem 1 metro quadrado, tá? Então, 2,2, montando aqui uma regrinha de 3, corresponde a 1 metro quadrado. E o que ele quer? Ele quer atender um plantio, né, de 1.320 quilogramas, e aí ele vai aumentar para quantos metros quadrados essa área? Não sei, então vou chamar de A metros quadrados. Multipliquei em cruz, vai ficar 2,2A igual a 1.320. A é igual a 1.320 dividido por 2,2, que dá 600 metros quadrados. Então, encontrei aqui a área que ele vai aumentar. Terminei? Ainda não, né? Por quê? Porque nós temos aí um terreno que vai ser formado quando ele aumentar essa área, que será em forma retangular, né? Então, nós temos que a área é quem? Base vezes a altura. Mas quem é a nossa base, quem é a nossa altura, né? Vamos ver aqui. Nós temos aqui, ele nos deu que esse tamanho aqui é de 10. E que esse tamanho aqui, eu não sei quem é, eu chamei de B, tá? Chamado de B. E aqui foi chamado de A. Então, o A vai ser, como vai ficar um terreno com lados iguais, então, esse lado aqui, 10 mais B, né, porque eu não sei quanto é que vale esse pedacinho aqui, será igual a esse Azinho aqui que eu chamei. Então, o A é igual a B mais 10, ok? Então, A é igual a B mais 10. Então, aqui substituindo, vai ficar A vezes B, né? A área vai ser A vezes B. Onde o A é quem? É B mais 10. E o B é o B, tá? Vezes B. Igual a área que a gente encontrou, que é de 600 metros. Então, desenvolvendo, vai ficar B ao quadrado, né? Ó, B vezes B. Mais B vezes 10, que dá 10B. Trazendo para o primeiro membro, vem menos 600 igual a 0. Formou aqui uma equação do primeiro grau, a gente vai calcular o delta. Então, vai ficar 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 600. Vai ficar 100 mais 2.400, que dá 2.500. Então, o delta é 2.500. Vamos calcular o delta. O Bhaskara, vai ficar menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. E vai ficar menos 10, mais ou menos a raiz de delta, que é 50, sobre 2. Vai ficar menos 10 mais 50 sobre 2, 40 sobre 2, que é igual a 20. Então, a raiz 1 é 20. Vamos ver a raiz 2. Vai ficar menos 10 menos 50 dividido por 2, dá menos 60 por 2, dá menos 30, dá negativo, então ela não nos serve. Então, as medidas serão quem? As medidas serão 20 metros, né, porque está em metros, e o outro lado vai ser B mais 10, então vai ser 30 metros.